Olá, salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, também de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que esse episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de nosso Senhor. Esse é o 10º episódio da nossa 6ª temporada e nós vamos falar sobre o Espiritismo, um tema que já estava na nossa pauta para esse ano, mas que nós adiantamos de tanto que vocês pediram. E de fato é um assunto importantíssimo, né? Vamos conhecer hoje, sobretudo, por que o Espiritismo é incompatível com a doutrina católica e que, por isso mesmo, é impossível ser simultaneamente um bom espírita e um católico genuíno, não é verdade? É um assunto delicado, eu reconheço, porque todos nós, de modo geral, temos alguns amigos, conhecidos, parentes que são espíritas, né? E que são pessoas realmente muito boas, ao menos aqueles que eu conheço, ok? Sempre buscam fazer o bem. Enfim, às vezes é até difícil a gente defender a nossa fé porque a gente fica com um certo receio de falar a verdade, falar aquilo que a gente acredita para essas pessoas e acabar perdendo a amizade, a proximidade. Bom, acontece que a gente precisa ser, primeiro, antes de qualquer coisa, obedientes a Deus, né? E não aos homens. Então, se tem algum amigo meu aqui, algum conhecido meu que esteja me ouvindo agora, veja, não é nada pessoal, tá certo? Mas aqui a gente defende a verdade católica. E a verdade é que o Espiritismo é absolutamente incompatível com o catolicismo. Isso aqui não é o Peter quem está falando, eu só estou repetindo aquilo que a Igreja Católica ensina. Aqui no Brasil é muito comum você conhecer alguns espíritas que vão à igreja, que se dizem católicos, né? Para os espíritas isso não é necessariamente um problema, mas veja, para a Igreja Católica, para a fé católica e é um problema seríssimo, e é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? No quadro Vida dos Santos, nós estamos estudando agora, né, os Santos Apóstolos, voltando às origens da Igreja, e vamos falar sobre São Simão, que não é Simão Pedro, e São Judas, que não é Judas Iscariotes, né? É São Judas Tadeu. E hoje, de modo especial, eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco no nosso Desafio Cooperadores e que se inscreveram na nossa Escola de Apologética, né? O grande lançamento do Cooperadores da Verdade para esse ano. Muito, 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 muito obrigado, meus caros. Eu rogo a Deus para que seja realmente frutífero para cada um de vocês, porque o nosso objetivo é formar um verdadeiro exército de defensores da fé católica. Nós queremos um Brasil católico de verdade. Não é isso que a gente falava no ano passado? Pois estamos trabalhando para isso. Estudem, meus caros. Estudem com seriedade, com dedicação, com constância, porque certamente Deus agraciará cada um de nós pelo nosso empenho e, no fim, toda a comunidade católica vai se beneficiar com os frutos desse grande projeto, né? Então fica aqui o nosso agradecimento a cada uma de vocês, que Deus os abençoe e os ilumine imensamente. Acesse o nosso site, cooperadoresdaverdade.com, para mais conteúdos apologéticos e nos acompanhem também pelas mídias sociais, onde tem muito mais conteúdo para você. É só procurar por Cooperadores da Verdade ou digitar o nome de usuário, que é sempre o mesmo, Os Cooperadores, tudo junto, no Facebook, Twitter, YouTube e principalmente no Instagram. E é isso, hoje eu estou sozinho aqui, não tem convidado. Vamos para o tema principal, vamos falar sobre o Espiritismo. O que eu pretendo trazer aqui, meus caros, são os pontos basilares da nossa fé católica, e que são contundentemente negados pelo Espiritismo. Alguns chamam o Espiritismo de heresia porque, ao menos na prática, ele se reveste de um certo cristianismo, né? Por isso não deixa de estar certo chamá-lo de heresia por isso. No final do episódio eu devo trazer aqui uma denúncia antiga que os bispos do Brasil fizeram do Espiritismo e também a condenação destes mesmos bispos à doutrina espírita, que nós vamos ver que os bispos dizem, né? Os bispos dizem, nega não apenas uma ou outra verdade da santa religião, mas todas elas. São os bispos do Brasil falando, hein, gente? Não é o Peter, não é o Cooperadores, não, tá bom? Bom, são muitas coisas para falar, então eu vou tentar trazer aqui aquilo que é o mais importante,
tá? Quem sabe a gente, numa outra oportunidade, faça uma parte 2. Se vocês quiserem, comente aí nos posts do nosso episódio, nas nossas redes sociais, no nosso site, assim a gente fica sabendo se tem mais gente interessada e pode gravar uma parte 2, quem sabe com um convidado aí no futuro. Um ex-espírita, quem sabe? Seria uma boa, hein? Vamos tentar. Muito bem, vamos falar agora então daquilo que é cristão, daquilo que é católico e que é negado pelo Espiritismo, como por exemplo o mistério. A gente sabe que a nossa religião cristã tem algo misterioso. São Paulo mesmo fala que nessa vida nós enxergamos as realidades espirituais como que por um espelho. Se fossem evidentes para a gente, nem precisaria fé. A fé é o dom que Deus nos dá, que Deus nos concede para que nós creiamos naquelas verdades que Ele nos revela e que nós não podemos alcançá-las pela razão natural. O mistério, então, faz parte da vida cristã, faz parte da vida do católico. Eis o mistério da fé, não é isso que os sacerdotes falam na Santa Missa? Então, ainda que a teologia explique muita coisa, nós não temos o conhecimento perfeito e cabal de tudo. Quem pode compreender perfeitamente o mistério da encarnação? Gente, Deus se fez homem. Deus se fez homem. Como é que pode, né? É mistério. Enfim, mas o que o Espiritismo fala do mistério? Olha só o que Allan Kardec, no seu Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Para fundar a doutrina que deve servir de apoio aos espíritos de hoje, não é necessário, não é preciso milagres. É preciso, ao contrário, que a ciência, com seu escapelo, possa sondar todos os dogmas, todas as máximas, todas as manifestações. É preciso que a razão possa tudo analisar, tudo elucidar, antes de nada aceitar. Nas suas obras póstumas, ele vai dizer: absolutamente não há mistérios, mas uma fé racional que se baseia em fatos e que deseja a luz. Vejam só. Depois, o Espiritismo vai negar também o milagre. Não que o negue em absoluto, mas ensina que os milagres não são necessários para a glorificação de Deus e nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Tá? Isso está escrito claramente na obra Gênese, do próprio Allan Kardec também. Bom, se nada no universo se produz fora do âmbito das leis naturais, então não existe milagre. O milagre é reconhecido assim justamente porque é um fenômeno que quebra as leis gerais. Senão, seriam movimentos meramente naturais. Isso é o que ensina Allan Kardec. Mas tem um outro autor famoso também, que é o francês Léon Denis, que escreveu uma obra, Cristianismo e Espiritismo, onde ensina claramente: o que se denomina milagres são fenômenos produzidos pela ação de forças desconhecidas que a ciência descobre cedo ou tarde. A experiência e a razão têm demonstrado que o milagre é impossível. As leis da natureza, que são leis divinas, não podem ser violadas, porque são elas que regulam e mantêm a harmonia do universo. Deus não pode a si mesmo desmentir-se. Mas, ora, meu Deus do céu, as leis da natureza estão sujeitas à onipotência de Deus, não é? O padre Leonel Franca mesmo diz que negar os milagres, negar que Deus possa intervir no jogo das leis naturais, equivaleria a conceber um Deus incapaz de se comunicar com as suas criaturas. Um Deus incapaz de agir na estrutura da realidade que Ele mesmo criou. Então, nós teríamos aí sim um Deus contraditório, um Deus que não seria Deus. Então, o milagre não somente existe, como é razoabilíssimo admitir a sua existência. O que não é razoável é essa ideia espírita aí de negar a existência do milagre. Então, olha só, o Espiritismo nega o mistério e nega o milagre. Só isso já é o suficiente, mais que suficiente, para mostrar a total incompatibilidade entre a doutrina espírita e a doutrina católica. Mas não acaba por aqui, porque o Espiritismo nega também a inspiração da Sagrada Escritura. Vejam só o que diz um fascículo de janeiro de 1953 do órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Gente, hoje o episódio aqui é de citações, tá?
talvez o episódio com mais citações que a gente já gravou na história do Cooperadores, mas é para mostrar para vocês aquilo que creem os espíritas, né? E por que o espiritismo não pode ser admitido pelo católico, tá? Então vamos à citação. Do Velho Testamento já nos é recomendado somente o Decálogo, e do Novo Testamento apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário ou revogamos, e sem valor algum, mais de 90% do texto da Bíblia. Só vemos na Bíblia toda um livro respeitável pelo seu valor cultural e pela força que teve na formação cultural dos povos do Ocidente. Nas obras póstumas de Allan Kardec, a gente vai ler o seguinte: todos os escritos posteriores aos evangelhos, sem exclusão dos de São Paulo, são apenas e não podem deixar de ser simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que em caso algum podem ter autoridade da narrativa dos que recebem diretamente do mestre as instruções, desacreditando completamente a inspiração divina das cartas de São Paulo, São Pedro, São João, São Tiago e todos os outros escritos do Novo Testamento. Vejam o que diz Carlos Embaçaí, que é um outro autor importante do Espiritismo, sobretudo aqui no Brasil, escreveu mais de 15 livros e traduziu ainda outros. Escreveu para as revistas internacionais espíritas, enfim, olha só o que ele diz. Nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como provante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo como as demais seitas cristãs. Não assenta os seus princípios na Escritura, não rodopia junto à Bíblia. A nossa base é o ensino dos Espíritos, daí o nome Espiritismo. Então vejam, não dá para ser católico e espírita. São coisas antagônicas, contraditórias. A Bíblia, a Escritura, é a regra de fé para os católicos, como ensinou aqui no episódio passado o grande Arthur Jordan, né? É regra de fé junto com a tradição e com o magistério. Aliás, magistério que é algo essencial ao católico e é também negado pelos espíritas, o que é óbvio, né? Vejam só o que vai dizer Allan Kardec. É chegada a hora em que a Igreja tem de prestar contas do depósito que lhe foi confiado. Deus a julgou e reconheceu inapta daqui por diante para a missão de progresso que incumbe toda a autoridade espiritual. O Espiritismo é a chave com que podemos penetrar no pensamento da letra evangélica. O Evangelho deve ser interpretado à luz do Espiritismo. Temos observado que atualmente se procura inverter a posição dos assuntos. O Espiritismo é que está sendo interpretado pelo Evangelho, quando na realidade o Evangelho é que deve ser interpretado pelo Espiritismo. Não é o Evangelho que explica o Espiritismo, mas o Espiritismo que explica o Evangelho. Vejam a gravidade desses ensinos para o católico. Essas duas últimas citações são do Deolindo Amorim, para o Jornal Espírita do Rio. Depois, Allan Kardec vai falar ainda com muito desdém da Sagrada Escritura, se arrogando o direito da liberdade de consciência e de livre exame. Depois, o Espiritismo vai negar também, como já é de se esperar, a instituição divina da Igreja. E não só isso, os escritos espíritas sempre vão classificar a Igreja nas categorias mais baixas, né? Como autoritária, a mais tirana de todas as religiões. Olhem só. Se no catálogo dos papas, criados desde a fundação da Igreja até o nosso tempo, quiséssemos fazer duas seções, acharíamos na primeira mendigos e desocupados que só trilharam a estrada do vício para desfrutarem os deleites do mundo. E veríamos na segunda subir a cadeira pontifícia um bando de intrigantes que, vivendo carregado de crimes, todos desceram ao sepulcro cobertos da execração pública. Isso quem diz é o Dr. Ivon Costa, no seu livro O Novo Clero. Uma mentira, né? Uma mentira. Nós tivemos papas santos, mártires, que deram a sua vida por Cristo, pela sua igreja. Allan Kardec diz que o Espiritismo restaurará a religião de Cristo,
que se tornou nas mãos dos padres objeto de comércio e tráfico vil. Isso está nas suas obras póstumas também. Então veja só, meu caro amigo espírita, o que você faz numa igreja católica. Então veja só, meu caro amigo católico, o que você faz num centro espírita. O espiritismo odeia a igreja católica. Pode ser que você, espírita, não odeie. Pode ser que você se sinta bem numa missa, numa novena, numa devoção católica, num grupo de oração. Mas então, o que você faz no espiritismo? Por que você professa uma crença que odeia aquilo que você gosta? Como é que você vai para a torcida do Corinthians com a camisa do Palmeiras, tá entendendo? E a mesma coisa vale para o católico que gosta de frequentar as reuniões espíritas, não é? Não faz sentido. Percebam que as coisas que eu estou falando aqui não são nem coisas que, por exemplo, a igreja reprova do espiritismo. Isso tem também, eu vou falar mais adiante. Mas eu escolhi falar primeiro da perspectiva espírita para mostrar como que o espiritismo enxerga a igreja e a doutrina católica. Quer dizer, basicamente, nem é preciso que a igreja se volte contra o espiritismo, porque já está explícito na própria bibliografia espírita que eles são absolutamente contrários à igreja, né? O espiritismo nega, por exemplo, vamos continuar aí, né, com os nossos assuntos, com os dogmas católicos negados pelos espíritas. O espiritismo nega o dogma da Santíssima Trindade. Leon Denis, no seu Cristianismo e Espiritismo, diz que a noção católica de Deus seria o resultado das paixões e dos interesses materiais que entraram em jogo no mundo cristão depois da morte de Jesus. A noção da Trindade, colhida numa lenda hindu, que era a expressão de um símbolo, veio obscurecer e desnaturar essa ideia de Deus trazida por Cristo. Vejam só o que ele diz. Essa concepção trinitária tão incompreensível oferecia, entretanto, grandes vantagens às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus, conferia ao poderoso Espírito, a que chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade cujo esplendor sobre ela recaía e assegurava o seu poder. Nisso está o segredo de sua adoção pelo Concílio de Nicéia. Então vejam, sempre tem essa ideia de que a igreja malvadona tem seus interesses obscuros por trás das coisas, até mesmo do dogma da Trindade. Meus caros, isso é mentira, né? Mentira deslavada. A defesa do dogma da Trindade está profundamente enraizada na Sagrada Escritura. A Trindade é crida e defendida desde os primeiros anos da Igreja, como testemunham os Santos Padres, muito antes do Concílio de Nicéia. E a gente explica um pouco disso aqui no nosso episódio sobre a Trindade, alguns episódios atrás aí, com o professor Joel Gracioso. Mas é preciso mentir, é preciso difamar, é preciso caluniar a igreja. Por quê? Porque o espiritismo odeia a igreja. O espiritismo é inimigo da igreja, é inimigo da fé católica. A essa altura, você já deve estar aí tomando consciência disso, né? Mas o espiritismo nega também outro dogma da igreja, que é a criação do universo do nada. Ex nihilo, como se diz em latim. Vejam o que diz de novo Leon Denis. Não há, portanto, criação espontânea, miraculosa. A criação é contínua, sem começo nem fim. O universo sempre existiu. Possui em si o seu princípio de força e de movimento. O universo renova-se incessantemente em suas partes, mas no conjunto é eterno. Tudo se transforma, tudo evolui pelo jogo contínuo da vida e da morte, mas nada perece. E aqui uma coisa curiosa só, que filosoficamente é possível defender sim que o universo é eterno. É uma tese da filosofia, né? Da filosofia grega, já muito antes do cristianismo. Nós cremos que o universo foi criado do nada, por quê? Porque Deus nos revelou. É possível também dar uma explicação, obviamente, né? É possível dar uma explicação racional para a criação do nada. Mas os filósofos antigos defendiam, de modo geral, a tese de que o universo era eterno.
Não como um fato, mas como uma opinião provável. No entanto, o próprio Deus nos revelou que não é assim. Ele mesmo criou o universo do nada. Então, mais uma vez, os espíritas aí se voltam contra a revelação divina e contra a doutrina da igreja. E é claro que o espiritismo vai negar também a criação da alma por Deus. A doutrina católica ensina que a nossa alma ela é criada por Deus no instante da nossa concepção. Mas o que o Espiritismo vai ensinar? Que a nossa alma vai evoluindo, né? Começa como uma pedra, depois como uma planta, depois como um peixe, e aí passa para um quadrúpede, e depois passa para um ser humano, e depois, por fim, ainda evolui para um anjo. E segue, né? Isso está escrito lá no livro A Gênese, de Allan Kardec. Vejam como tem uma ideia evolucionista aí por trás, né? Mas eles aplicam isso não só para a alma, como para o corpo também. Allan Kardec diz no mesmo livro, A Gênese, que como na natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. Então, para o Allan Kardec, a alma evoluída do ser humano, no início de tudo, teria se vestido da pele de um macaco, até que o próprio corpo do macaco evoluísse e chegasse à forma que nós temos hoje, como ensina a própria teoria da evolução, né? Dessa forma, claro, não há união substancial entre o corpo e a alma para os espíritas. Porque o que é o ser humano? O ser humano é um animal racional, ou seja, tem uma natureza composta, que é material e espiritual. O ser humano é corpo e alma. Tanto é que a doutrina da igreja, inclusive, ensina que quando nós morremos, a nossa alma se separa do nosso corpo, mas essa é uma condição temporária e não querida por Deus. É fruto da queda, que é a morte, né? A morte é isso, quando a alma se separa do corpo. Depois, na segunda vinda de Cristo, para que nós vivamos a perfeição com Ele, nós voltaremos a ter o nosso corpo, que será glorificado pela glória de Cristo. Então, a alma se separa do corpo, a alma separada do corpo, melhor dizendo, né, não é algo natural, mas não para os espíritas. Eles ensinam que o nosso corpo é apenas um invólucro temporário. A essência humana, a sua vida natural, é somente espiritual. O corpo é um mero instrumento da alma para o exercício das suas faculdades que se relacionam aqui com o nosso mundo material. Mas vejam, que o corpo seja instrumento da alma não é assim tão errado. Que a alma seja a nossa faculdade superior é ok. A gente admite isso também. Agora, que o corpo é um mero instrumento, isso não. O corpo faz parte da natureza humana, né? E isso aqui não é nem de fé, tá, gente? Isso aqui é de razão natural. O homem é corpo e alma. A filosofia ensina isso já, não é preciso fé. Mas Allan Kardec, no seu livro O Céu e o Inferno, vai dizer que não. Essa união entre corpo e alma não é, na realidade, mais do que um incidente, um estado da alma e nunca é o seu estado essencial. E vejam só, até mesmo a noção espiritual da alma no espiritismo é diferente da noção comum que tanto a filosofia clássica quanto a doutrina católica afirmam. Quer dizer, quando a gente diz que a alma é espiritual, significa que ela é puro espírito. Mas Allan Kardec reduz até mesmo essa noção espiritual a um certo materialismo. No fundo, tudo é matéria, tudo é material. A alma depende intrinsecamente daquilo que ele chama de perispírito, que é, nas palavras dele, a verdadeira matéria, a quintessência da matéria. E o próprio espírito ele vai dizer que é a matéria quintessenciada. Isso está lá no Livro dos Espíritos também. Ele mesmo propõe que se divida a nossa realidade em matéria inerte, que é aquilo que nós chamamos simplesmente de matéria, e matéria inteligente. Aí seriam os espíritos. Vejam, os espíritos são apenas matéria inteligente. Então, até os espíritos são algo material para o espiritismo, uma noção completamente diferente daquilo que nós cremos aqui na doutrina católica. Se é assim, vocês devem perceber também que o espiritismo nega a existência dos anjos. Os anjos, para o espiritismo, são as almas dos homens que chegaram ao grau máximo de perfeição que elas comportam. Os anjos são almas que galgaram o último grau da escala
grau que todos podem adquirir, diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Mas não, os anjos são criaturas espirituais completamente diferentes de nós, né? Temos um podcast, inclusive, aqui sobre os anjos. É só procurar aí no seu aplicativo de podcasts, de áudio, no nosso site você encontra facilmente. Mas para o Espiritismo, os anjos são homens evoluídos. E, é claro, também não existem demônios, né? Os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume de perfeição. Mas o que diz o catecismo a respeito dos demônios? Está lá no parágrafo 394. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de homicida desde o princípio e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para desviar as obras do diabo. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. A igreja ensina, então, claramente que os demônios são anjos caídos e sem nenhuma chance de redenção, ok? Então não tem essa de ascender, de voltar a ser bom. Os demônios nunca vão receber o perdão. O destino deles já está selado para toda a eternidade, assim também como está selado para toda a eternidade o destino de todos nós que morremos, né? Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Os demônios renegaram a Deus, estão no inferno e assim permanecerão para sempre. Então vejam, meus caros, chegamos aí mais ou menos na metade do nosso episódio, né? Um pouquinho antes da metade. E quantas coisas no Espiritismo são contrárias à doutrina católica. Agora me digam como é que pode alguém afirmar com serenidade, com tranquilidade, que é católico e também é espírita. Gente, isso não existe, né? Há uma oposição frontal entre a fé católica e a crença espírita. É preto e branco, água e óleo, fla-flu. Quantas coisas foram ditas aqui, né, que são essenciais ao cristianismo, que o católico não pode escolher não crer, mas que o Espiritismo nega. Eu nem parei para contar, mas nós temos aí o mistério, o milagre, a Sagrada Escritura, o magistério da Igreja, a instituição divina da Igreja, a Santíssima Trindade, a criação do universo, a criação da alma, a existência dos anjos, a existência do demônio. Como é que o espírita vai ser católico depois dessas coisas, né? Depois de saber dessas coisas? Como é que o católico vai ser espírita? Mas não acaba por aqui não, porque o Espiritismo vai negar, inclusive, a divindade de Jesus Cristo. É isso aí para os espíritas, Jesus não é Deus. Ouviram? Jesus não é Deus. Ah, mas eles falam de Jesus. Pois é. Que Jesus é esse que eles falam, eu não sei. Mas certamente não é o verbo que estava junto de Deus e que era Deus, conforme São João 1. Certamente não é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro 1. Não é o mesmo Jesus que é chamado de meu Senhor e meu Deus por São Tomé. Não é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que diz São Paulo na sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Né? E qual é a visão dos espíritas de Jesus? Que visão que eles têm de Jesus, então? Allan Kardec, por exemplo, dizia que se Jesus, ao morrer, entrega sua alma às mãos de Deus, é que ele tinha uma alma distinta de Deus, submissa a Deus, logo, não era Deus. Leon Denis, Jean-Baptiste Ronstein e outros autores ainda também vão negar a divindade de Cristo. Chico Xavier, aqui no Brasil, eu nem tinha citado ele nesse episódio ainda, né? Ele vai dizer que Jesus é o supremo orientador da evolução moral do planeta, um grande engenheiro de mente quase divina. Mas não consideramos Jesus como criador, ainda que, diz ele, devemos o devido respeito. Um respeito blasfemo, eu digo, esse de Chico Xavier, né? Afinal das contas, está rebaixando Jesus à mera condição humana.
Daí, como Jesus era uma mente evoluída, alguns espíritas, nem todos, mas alguns vão dizer também que o corpo de Jesus não era verdadeiro. Não era um corpo humano, carnal como o nosso, era apenas um corpo aparente. Tem um livro, inclusive, intitulado Jesus, Nem Deus Nem Homem, escrito por Guilhom Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira na década de 20, onde ele defende essa tese. Vejam que loucura, né? Bom, como não aceitam a divindade de Cristo, os espíritas vão negar também praticamente todos os dogmas relacionados a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora não pode ser a mãe de Deus porque Jesus não era Deus. Os espíritas não consideram o pecado original, então Maria também não foi concebida imaculada. Eles não aceitam a doutrina da ressurreição final na segunda vinda de Cristo, então Maria também não foi assunta aos céus de corpo e alma. Eles negam também a nossa salvação, a nossa redenção pelo sacrifício de Cristo. A salvação não se obtém por graça nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro. A salvação é ponto do esforço individual que cada um emprega na medida das suas forças. Isso está na revista oficial da Federação Espírita Brasileira, uma edição de 1951. Tem um outro livro editado também pela Federação Espírita Brasileira no ano de 82, mais ou menos, chamado Roma e o Evangelho, que diz o seguinte, olha só: Jesus não podia nem quis assumir todas as responsabilidades individuais contraídas ou por contrair emanadas dos pecados dos homens, e muito menos podia, pelo sacrifício da sua vida, remir a humanidade da pena do desterro a que fora condenada. A redenção da humanidade não se firma, pois, nos méritos e sacrifícios de Jesus, e sim nas boas obras dos homens. Que cegueira! Quanta aberração supor e afirmar que os sofrimentos e a morte do justo foram ordenadas do alto em expiação dos pecados de todos. É a mais orgulhosa das blasfêmias contra a justiça do Eterno. Leon Denis vai dizer a mesma coisa. Não, a missão do Cristo não era resgatar com o sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Olha só quanta blasfêmia esses malditos falam, né? Vocês até me desculpem falar dessas coisas aqui, mas a divindade de Cristo, o sacrifício de Cristo são fundamento da fé católica. São João diz no seu evangelho que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E foi obediente até a morte e morte de cruz, diz São Paulo aos Filipenses. Por quê? Porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou a todos nós, a fim de que fôssemos reconciliados com ele, Deus, pela morte do seu Filho. Isso é o que diz a Escritura. Isso é o que nós cremos. Essa é a doutrina revelada por Deus. Depois, o Espiritismo nega também a graça de Deus. Allan Kardec diz que não há nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Tudo é medido na balança da estrita justiça. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Todos são filhos de suas próprias obras. O homem atinge a felicidade pelo mérito próprio. As almas não atingem o grau supremo senão pelos esforços que façam por se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à purificação. Deus não perdoa nem castiga, não é escravocrata e deu às suas partículas, as almas, todos os elementos para que por si próprias, sob a sua inteira responsabilidade, possam lutar na vida e purificar-se. Tudo isso aqui são citações do Allan Kardec, tá? O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Livro dos Médiuns. E o que a doutrina da Igreja vai dizer? Junto com São Paulo, nós não somos capazes nem de um único pensamento bom sequer sem a graça de Deus. Claro, os espíritas negam o pecado original, negam a nossa condição caída, e eu não sei como é que podem negar isso, né? Porque até Platão identificou que o homem não está na sua condição normal, isso sem contato nenhum com o cristianismo, com o judaísmo, com nada, pela mera observação, mas os espíritas
negam, né? E aí, claro, não precisam da graça de Deus para nada. Negando a graça de Deus, eles negam também que Deus possa perdoar os nossos pecados. Quer dizer, eles admitem até a existência do pecado, né? É uma dívida que nós contraímos, que nós temos que pagar, mas justamente porque eles negam a nossa redenção por Cristo, eles também não concebem a possibilidade daquilo que a gente fala na teologia da satisfação vicária. Então, tudo é obra, tudo parte da gente. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer, nós temos que pagar. Ao passo que, para nós, católicos, o próprio arrependimento que nos leva à conversão e ao perdão de Deus não é senão fruto da própria graça de Deus. É Deus que nos dá o amor com que Ele deseja ser amado, né? Porque por nós mesmos, nós não somos capazes. Não tem pecado original, não tem redenção, não tem graça, não tem perdão dos pecados, quer dizer, toda a vida sobrenatural do cristianismo vai por água abaixo. E eles mesmos admitem isso, né? Para nós espíritas, não há coisa alguma sobrenatural, diz Allan Kardec. Se é assim, os sacramentos também não valem nada, o batismo não vale nada, a Eucaristia, o crisma, o matrimônio, tudo no lixo, tudo no lixo. Leon Denis dizia que os sacramentos são meras figuras simbólicas, meios de adestramento moral e disciplina religiosa. O Espiritismo não tem nem culto, nem rito, nem templo, diz Allan Kardec. O Conselho Federativo Nacional dos Espíritas, em sua reunião de 5 de julho de 1952, declarou por unanimidade que o Espiritismo é uma religião sem ritos, sem liturgia e sem sacramentos. A Santa Missa é tida por palhaçada por eles. Quem escreve isso é o Dr. Ivon Costa, na sua obra O Novo Clero. Como você já deve imaginar, a presença real de Cristo na Eucaristia é negada pelos espíritas. Leon Denis também fala sobre isso. De onde provém esse mistério afirmado pela Igreja? Das palavras de Jesus tomadas ao pé da letra e que tinham caráter puramente simbólico. É o que ele escreve. Se Deus não pode perdoar os nossos pecados, é claro que os sacramentos da confissão vai ser negado também. Vejam só o que escreve Leon Denis. Se consultarmos todos os textos em que se funda a instituição da confissão, neles só encontramos uma coisa: é que o homem deve reconhecer as ofensas cometidas contra o próximo. É que ele deve confessar diante de Deus as suas faltas. Destes textos, antes resulta esta consideração: a consciência individual é sagrada, só depende de Deus diretamente. Nada aí autoriza a pretensão do padre de se erigir em julgador. A confissão auricular nunca foi praticada nos primeiros tempos do cristianismo. Não foi instituída por Jesus, mas pelos homens. Além de tudo, é uma mentira, né? Porque a confissão é uma clara instituição de Cristo. João 20, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Precisa saber que pecados são esses para poder perdoar ou não, né? Tiago 5,16 ensina que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, aqui no contexto do sacramento da unção dos enfermos. Atos 19:18, muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. A prática de confessar os pecados já era feita até antes de Jesus ter ordenado os seus apóstolos, né? Porque São João Batista batizava aqueles que confessavam os pecados lá no Rio Jordão, né? Lá em Marcos 1 e Mateus 3. Então, não me venha com lorota, né, senhor Leon Denis? Desacreditar é uma coisa. Se você não quer acreditar no sacramento da confissão, não vai se confessar. Pronto. Agora não me venha com mentira, tá certo? Igualmente mentiroso é o argumento dos espíritas contra a indissolubilidade do matrimônio. Eles dizem aqui, junto com Leopoldo Machado, na Revista Internacional do Espiritismo, que o divórcio não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Aí você abre o Evangelho e está escrito: não separe o homem o que Deus uniu.
Marcos 10, Mateus 19, Lucas 16. Quem disse isso? Jesus. Pronto, né? Se os espíritas lessem a Bíblia, saberiam como são mentirosos os escritores e pensadores do espiritismo. Não tem cabimento um negócio desse, né? O espiritismo ensina a pluralidade das existências. O que é isso? É a reencarnação, tá? Pluralidade das existências é a reencarnação. O progresso moral, o aperfeiçoamento da alma vai se dando ao longo de diversas vidas. O livro dos Espíritas, o livro dos Espíritos, diz que esse progresso é quase infinito, né? Então, as reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Essa é a lei, segundo Allan Kardec. E o que ensina a Igreja? Está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo, conforme Hebreus 9. E o Catecismo da Igreja Católica também ensina: quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Não existe reencarnação depois da morte. Está lá no parágrafo 1013. E esse juízo depois da morte que eu acabei de citar, de Hebreus 9, também é negado por eles. Eles não admitem, é inadmissível um juízo definitivo depois da morte para os espíritas, porque eles dizem que é incompatível com a noção de justiça e de bondade em Deus, né? Por quê? Porque tem aqueles que não puderam se esclarecer suficientemente nessa vida, tem os doentes mentais e não sei o quê, e aí precisam de mais uma vida para se esclarecer, né? Como se Deus não pudesse tomar em conta essas situações. Agora é o seguinte, importante falar uma coisa aqui, que eu já devia ter dito, inclusive, mas é que aqui eu estou dando uma geral. Tá? É preciso entender também que há divergências entre as doutrinas espíritas. Então, existem espíritas que não aceitam a reencarnação de jeito nenhum. Tá? Outros dizem que a reencarnação só se dá com algumas pessoas, né? Ou algumas pessoas é que se reencarnam. Tá? Outros vão dizer que essa é a lei geral. A reencarnação, aqui no Brasil é bem comum, né? O espiritismo do Brasil é, em geral, reencarnacionista. Então, eles assumem que a reencarnação é a lei geral. Mas existem autores e autores. Há quem diga, por exemplo, que homem só se reencarna em homem, mulher só se reencarna em mulher. Outros dizem que esse negócio aí pode variar. Há quem diga que as almas só se reencarnam aqui na Terra. Outros já admitem a reencarnação em criaturas de outros planetas, né? Alguns dizem que é algo que acontece logo depois da morte. Outros que demora centenas até milhares de anos. Então, assim, não existe uma base objetiva praticamente. Tem bastante divergência. O que eu estou dando aqui é uma passada geral, sobretudo naquilo que é mais comumente ensinado pelos espíritas brasileiros, tá? Vamos continuar. O purgatório, como nós conhecemos, também vai ser negado, né, por eles. Quer dizer, o purgatório para eles, para os espíritas, é sempre a vida atual. Essa vida é o nosso purgatório pessoal, onde nós temos que purgar os nossos pecados, aperfeiçoar a nossa alma, pagar nossas dívidas com Deus, etc. É mais uma doutrina da igreja que eles negam, né? Para os espíritas também não existe céu, veja só. A ideia, Allan Kardec diz que céu é uma bem-aventurança estúpida e monótona no Livro dos Espíritos. Uma inútil contemplação perpétua, uma ociosidade contemplativa que seria uma eterna e fastidiosa inutilidade. O estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona, seria a aventura do egoísta, uma existência interminavelmente inútil. Tudo isso aqui são citações dele, tá? E claro, os espíritas vão negar também o inferno. Allan Kardec, por exemplo, não admitia penas eternas, né? Dizia que vai contra a justiça de Deus. Agora, uma coisa curiosa, olha só o que escreve Carlos Embaçaí. Convença-se o nosso irmão pastor de que a Bíblia não se refere ao sofrimento eterno do condenado. Se conseguissem convencer-nos de que é isso que a Bíblia ensina, nós a renegaríamos como falsa. Renegaríamos a Bíblia. E se nos provassem que ela é autêntica, nós renegaríamos o próprio Deus. Vocês entenderam? Ele está dizendo aqui que se nós provássemos a ele que o inferno
é um ensinamento divino autêntico, revelado na Sagrada Escritura, os espíritas renegariam o próprio Deus. Então, meus caros, a gente vai encerrando esse episódio aqui e deixando claro para vocês que o Espiritismo não nega somente um ou outro ponto da doutrina cristã, da doutrina católica. Está documentado, está exposto para vocês que o Espiritismo nega completamente todas as bases da nossa fé. Não é possível ser autêntico espírita e, ao mesmo tempo, verdadeiro católico. Nós cremos na revelação de Deus dada aos seus apóstolos e transmitida pela Igreja, na tradição e na Escritura. Os espíritas assumem aí uma espécie de terceira revelação que foi dada pelos espíritos superiores ao Allan Kardec e aos seus seguidores. Os espíritas adotam princípios do racionalismo quando negam mistério, milagre, a Sagrada Escritura, isso fica bem claro, né? Eles assumem alguns princípios que se aproximam da teologia liberal também, quando negam o magistério da Igreja, interpretam a Bíblia livremente, sem se preocupar com a tradição, negam o Papa, negam a Igreja, negam a revelação divina, assumem algumas ideias evolucionistas, panteístas, materialistas, pelagianistas, né? O homem se salva por si. O sacrifício de Cristo não comunicou graça nenhuma para ninguém. Então a gente vê que não tem absolutamente nada de divino no Espiritismo, mas ao contrário, porque eles se vestem com uma capa cristã, uma fantasia cristã, se vestem com máscaras da virtude cristã, mas ao mesmo tempo negam o próprio Jesus, negam a Cristo, negam os seus ensinamentos mais elementares, que se encarnou, que morreu, que ressuscitou por nós, que fundou a sua igreja, que nos comunica a sua graça. Que cinismo é esse dos espíritas, né? Não nos deixemos enganar. A suposta caridade espírita é, na verdade, filantropia pagã. Porque não são as obras que nos salvam, é Jesus que nos salva. A verdadeira caridade está debaixo das asas da fé católica. São as obras que nós fazemos em estado de graça, porque amamos a Deus e o nosso próximo por Deus. Fora disso não tem caridade. Por isso que os maiores heróis da caridade foram os santos. Vejam, Jesus não disse ide pelo mundo e fazei o bem material às pessoas, fazei filantropia, ou como dizem os espíritas, né? Caridade. Ele disse ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide, pois, e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos tenho mandado. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que a igreja fez esse tempo todo. Essa é a verdadeira caridade. Mas, Peter, existe uma condenação formal ao espiritismo? Depois de tudo que a gente viu aqui, nem precisava, né? Porque tudo que o espiritismo ensina já foi condenado pela igreja em tempos passados. Mas ainda assim há uma condenação formal, de modo especial, feita aqui no Brasil, depois do 6º Congresso Eucarístico Nacional, na década de 50. O Episcopado do Brasil se reuniu e emitiu um documento que diz o seguinte: o Espiritismo é o conjunto de todas as superstições e erros da incredulidade moderna. Negando a eternidade do inferno, o sacerdócio católico e os direitos da Igreja, destrói o cristianismo. Agora olhem para isso. Os espíritas devem ser tratados, tanto no foro interno como no foro externo, como verdadeiros hereges e fautores de heresias, e não podem ser admitidos à recepção dos sacramentos sem que antes reparem os escândalos dados e abjurem o espiritismo, fazendo uma profissão de fé. E isso é um documento da Igreja do Brasil, gente, não é o Peter que está falando, não. Tá? Os reverendíssimos párocos e confessores instruam e repreendam os fiéis que pensam lhe ser lícito frequentar sessões espíritas. Toda e qualquer participação, sob qualquer pretexto, é gravemente proibida. E depois essa mesma reunião de bispos determinou que o Secretariado Nacional da Defesa da Fé e Moral, que tinha uma seção anti-espírita, articulasse uma campanha nacional contra o espiritismo. Vejam como foi severa e como foi firme a ação dos bispos do Brasil contra o espiritismo no passado.
Os espíritas são excomungados da igreja, gente. Não podem receber os sacramentos sem que façam uma profissão de fé católica, abjurando o espiritismo. Não é o Peter que está falando, não é o Cooperadores da Verdade que está falando, é a Igreja do Brasil, tá? Então, se depois de todo o conteúdo exposto, né, você ainda ficou com dúvida, agora a dúvida se foi. Não dá para ser católico e espírita. Um é a negação do outro, um é o contrário do outro. Então nós precisamos escolher, né? E se precisamos escolher, escolhamos a verdade revelada por Deus e transmitida pela Igreja. Muito bem, vamos falar agora do santo de hoje, ou dos santos de hoje, né? Que são ninguém mais, ninguém menos que São Simão e São Judas Tadeu. Hoje nós vamos falar de São Simão, que não é Simão Pedro, e de Judas, que não é o Iscariotes, né? E a gente os considera juntos, não só porque na lista dos 12 eles são sempre mencionados um ao lado do outro, tanto em Mateus quanto em Marcos, Lucas ou lá no livro de Atos, mas também porque as informações que nós temos sobre os dois são muito escassas, né? Exceto que o Novo Testamento tem uma carta atribuída a São Judas Tadeu. Simão é chamado cananeu por Mateus, enquanto Lucas o chama de zelote. Na realidade significa a mesma coisa, né? Na língua hebraica o verbo caná, que significa zeloso, dedicado, que foi usado inclusive no Antigo Testamento para designar uma qualidade do próprio Deus, porque é zeloso do povo por ele escolhido, está lá em Êxodo 20. Mas também é a palavra usada aí para designar uma qualidade daqueles homens que são zelosos no serviço de Deus com dedicação total a ele, como foi o profeta Elias. Está lá em 1 Reis 19. O Papa Bento XVI diz que é possível que Simão não pertencia exatamente ao movimento dos zelotes, mas que fosse realmente fervoroso no zelo da sua fé por Deus, pelo seu povo, né? Simão é o oposto de São Mateus, né, que era publicano, provinha aí de uma atividade considerada totalmente impura. No que se refere a São Judas Tadeu, ele é chamado assim pela tradição porque o nome Judas Tadeu une os dois nomes diferentes que ele é chamado na Escritura. Mateus e Marcos o chamam simplesmente de Tadeu e Lucas o chama de Judas, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos. O sobrenome Tadeu deriva provavelmente do aramaico Tadá, que significa peito e por conseguinte significa magnânimo, ou pode ser também uma abreviação do nome grego Teodoro ou Teódoto. Pouca coisa a gente conhece sobre ele. São João que destaca um pedido que ele fez a Jesus durante a última ceia. Senhor, como aconteceu que te deves manifestar a nós e não ao mundo? E a resposta de Jesus é misteriosa. Se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Quer dizer, Cristo deve ser visto, sentido também com o coração, de modo que Deus possa habitar em nós. Jesus não se mostra como uma coisa, ele quer entrar na nossa vida e por isso a sua manifestação é uma manifestação que exige e pressupõe o coração aberto. Só assim nós vemos o ressuscitado. Isso é o que ensina o Papa Bento XVI. Na carta de São Judas Tadeu, entre as cartas apostólicas do Novo Testamento, a preocupação central é advertir os cristãos de todos os que, com pretexto da graça de Deus, desculpam a própria devassidão e, para desviar os outros irmãos, induzem divisões dentro da igreja, deixando-se levar pelo seu delírio. Judas define as doutrinas heréticas assim, as ideias heréticas assim, né? Delírios. E não é o que a gente viu hoje aqui, no assunto de hoje, é um delírio, né, gente? O espiritismo é um delírio. Ele compara essas pessoas aos anjos caídos, diz que seguiram pelo caminho de Caim. São como nuvens sem água que os ventos levam, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas,
ondas furiosas do mar que repelem a espuma da sua torpeza, estrelas errantes condenadas à negrura das trevas eternas. São Judas não tem papas na língua, né? Não tem ecumenismo aqui não. E o próprio Papa Bento XVI destaca que muitos de nós não estamos acostumados com essa linguagem, mas que no meio de todas as nossas tentações, as tentações que nós sofremos, as tentações que existem, com todas as correntes da vida moderna, nós devemos conservar a identidade da nossa fé. O caminho do diálogo, né, tão falado aí depois do Concílio Vaticano II, não deve esquecer o dever de reconsiderar e de evidenciar sempre com igual força as linhas mestras e irrenunciáveis da nossa identidade cristã. Isso é o Papa Bento XVI falando, hein? Não é o Peter, não. É necessário ter bem presente que essa nossa identidade exige força, clareza e coragem face às contradições do mundo em que vivemos. Assim conclui o Papa Bento XVI. Uma curiosidade é que na arte cristã, São Judas Tadeu quase sempre é representado como uma medalha no peito com o rosto de Jesus impresso. O rosto de Cristo. Por quê? Porque dizem que ele se parecia muito com Jesus, inclusive fisicamente. Então foi uma forma aí de lembrar, né, que ele refletia até mesmo fisicamente a pessoa de Jesus. São Judas pregou primeiro na Judéia, em seguida foi para a Mesopotâmia, também depois para a Pérsia, né, junto com São Simão. Os dois foram martirizados juntos. Então por isso que a igreja celebra também os dois no mesmo dia. As relíquias dos dois estão no altar da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed periculus cunctis libera-nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje, compartilhe com os seus amigos, mande no grupo da igreja, da família, do trabalho, dos estudos, compartilhe nas suas redes sociais, marque a gente, porque é algo simples, rápido, fácil, não custa nada e nos ajuda demais. Vocês não têm noção do quanto nos ajuda vocês compartilhando o nosso conteúdo por aí. O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte. Quem quiser conhecer mais é só acessar miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reze por nós. Salve Maria!